Boa noite, irmãos. Sejam bem-vindos mais uma vez à casa do Senhor. Esse momento que marcamos em nossa semana para aprender mais o Senhor e praticar tudo aquilo que Ele tem nos ensinado. Curve sua cabeça, vamos orar e consagrar esse momento ao Senhor. Deus, obrigado por mais um dia. Agradecemos que o Senhor é um Deus bom, um Deus que cuida de nós. Obrigado, Pai, por mais essa noite, mais esse momento, Deus, na Tua casa. Que o Senhor possa estar à frente desse culto, Deus. Que possamos oferecer um culto como cheiro suave, Deus, ao Senhor. Que possamos aprender a ouvir a Tua palavra, Deus. Olhar e aplicar, Deus, tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado durante a nossa semana, a nossa vida. Abençoe aqueles que já chegaram, Deus, aqueles que estão chegando. Que o Senhor abençoe, Deus, a vinda deles e a nossa volta para casa, Deus, no final deste culto. Possamos levar, Deus, ao longo da nossa semana tudo aquilo que vamos cantar, tudo aquilo que vamos ouvir, tudo aquilo que vamos aprender na Tua casa hoje, Deus. É isso que te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Pessoal, tudo bem? Está começando mais uma edição do Saiba Mais e hoje com uma convidada especial, a Débora, a nova integrante da nossa equipe. Seja bem-vinda, Débora. Obrigada, Lucas. É um prazer entrar nesse time especial de apresentadores e vamos começar, porque temos muita coisa a acontecer aqui no Saiba Mais. Lucas, você já sabe da novidade? Claro! As inscrições da nossa EBF já estão abertas. E eu não quero que nenhuma criança fique de fora dessa programação tão especial. Serão dias cheios de alegria, brincadeiras, louvor, histórias bíblicas e muito aprendizado sobre Jesus. Data 15 a 18 de julho. Horário 14 às 17 horas. Local PIBS, para crianças de 5 a 12 anos. Papais e mamães, a ficha de inscrição já está circulando nos grupos de mensagem da PIBS. Garanta a vaga do seu filho e acompanhe os grupos para não perder nenhuma informação importante. Para mais informações, procurar as irmãs Miriam e Isabel. Estamos esperando toda a turminha para fazer parte do time de Jesus. Lucas, você já viu que o desafio da leitura bíblica continua a todo vapor? Vi sim, e o mais legal é que ainda dá tempo de participar. Ninguém precisa ficar de fora dessa jornada tão especial. Exatamente, é uma oportunidade incrível para crescer espiritualmente, aprender mais a palavra de Deus e fortalecer a fé todos os dias. E tem mais, além de todo o aprendizado, quem concluir o desafio ainda poderá participar dos sorteios preparados com muito carinho. Isso mesmo, tem viagem para Campos do Jordão, visita ao Museu da Bíblia, certificado e uma Bíblia novinha para os participantes que concluíram o desafio. Então, não deixe para amanhã o que você pode começar hoje. Cada capítulo lido é um passo mais perto dessa conquista. O desafio não para. Nós queremos ver toda a PIBS envolvida nesse propósito.
Aproveite essa oportunidade, separe alguns minutos do seu dia e venha fazer parte dessa grande jornada com a Palavra de Deus. Lucas, você já percebeu como a turma Saiba Mais Next tem crescido? Com certeza! E não é só na comunicação. A cada programa, eles aprendem mais, desenvolvem confiança, compartilham experiências e mostram que a nova geração também pode falar de temas importantes à luz da Palavra de Deus. E esse é exatamente o propósito do Saiba Mais Next: criar oportunidade para os nossos adolescentes cresçam, se expressem e sejam preparados para o desafio do futuro e do presente. E vem mais uma oportunidade especial por aí. No dia 20 de junho, às 11h30 da manhã, teremos mais uma live do Saiba Mais Next em todas as redes sociais da PIBS. E o tema será Pressão versus Identidade. Quem é você quando ninguém está vendo? Teremos quadros especiais, participação da turma, muita interação e um bate-papo que promete trazer reflexões importantes para adolescentes, jovens, pais e toda a igreja. Então não se esqueça, assista ao vídeo de chamada dessa turminha diferenciada e marque na sua agenda. Dia 20 de junho, às 11h30, porque agora o papo é com eles. Você sabia que o Projeto Gabo tem mais de 14 anos transformando vidas em Guiné-Bissau? É verdade. Durante todos esses anos, muitos jovens tiveram a oportunidade de estudar e concluir sua formação, graças ao apoio, às orações e às ofertas dos irmãos. E o mais legal é que cada aluno formado tem uma história incrível para contar. Por isso, hoje vamos ouvir mais um aluno contemplado pelo projeto. Seu testemunho mostra como Deus tem usado a generosidade da igreja para abrir portas e realizar sonhos. Vamos assistir e celebrar mais uma vida transformada? Projeto Gabo, mais de 14 anos investindo em vidas e construindo futuros. A paz do Senhor, eu chamo-me Jaqueu Yenjan, estudante de enfermagem superior, segundo ano, na Universidade Lusófona de Guiné. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Deus por ter me ajudado e por ter me dado vida, saúde, por estar aqui hoje. E agradeço todo o pessoal do Projeto Gabo por terem me ajudado nos meus estudos, apoio. Eu agradeço a Deus para vossas vidas e que continue a vos abençoar mais e mais, a fim de poder ajudar mais pessoas. E mais uma vez, do fundo do meu coração, obrigado. Lucas, você já sabe da novidade? Ainda não. O que está acontecendo? Vem aí o Mais Saúde PIBS, uma manhã especial preparada para cuidar das pessoas e das famílias da nossa comunidade. Que legal! E o que vai ter por lá? Vai ter pula-pula, contação de histórias, algodão doce e pipoca, um ambiente preparado para toda a família. Então eu já vou anotar na agenda. Calma aí, deixa eu abrir ela. 27 de junho, das 8 às 12 horas, na Escola Classe 10 de Sobradinho, quadra 2. Esperamos você e sua família no Mais Saúde PIBS. Pessoal, foi um prazer estar com vocês hoje. E Débora, sinta-se em casa. A partir de agora, você faz parte da nossa equipe. Obrigada, Lucas. Foi um prazer estar aqui e espero voltar mais vezes. É isso, pessoal. Até a próxima edição do Saiba Mais. Tchau! Boa noite, amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor. Que alegria, né? Estarmos juntos mais uma vez, reunidos para glorificar o nome do Senhor. E neste momento nós vamos começar com os nossos momentos de gratidão. E gostaria de convidar os aniversariantes dessa semana.
No dia 15/6, podem vir aqui para a direita, tá bom? No dia 15/6, a irmã Ana Paula de Oliveira. No dia 18, Dirce Barbosa de Oliveira Mesquita e Paulo Sérgio Marques da Silva. Dia 20/6, Eliette Pereira Guerra dos Santos e Rafaela de Souza Silva da Paixão. E aniversário de casamento. No dia 15/6, irmã Rosane Marcelo Medeiros e Arlete e Antônio Carlos. Se você também tem um motivo de agradecimento que você gostaria de compartilhar com a igreja, de louvar o Senhor nesse momento, você pode vir aqui. Ou um pedido de oração também, né? Algo que você deseja levar ao Senhor, que a igreja possa orar por você nesse momento. Só pedindo, né? Aniversariantes? Ninguém. Então, irmão, o que você gostaria de... fica aqui, Marcelo, desse lado, por favor. Isso. Irmãos, é com muita alegria que eu venho aqui à frente para agradecer os irmãos pelo meu filho Léo. Vim do hospital agora, o Léo já está sem acesso, Léo está sem sonda, Léo está vivo. Então eu falei para ele, você vai na igreja testemunhar, porque sua vida é um milagre. Tinha acesso nos 2 lados do pescoço, que é jugular, teve oxigênio muito forte, teve entubado. 3 dias eu pedi para Deus, só quero 3 dias. E Deus deu 3 dias para ele entubado. E Deus nos deu a alegria de estar com ele. Hoje Hélio está com ele. Amanhã eu irei e continuemos orando, porque os pulmões dele ficaram infectados, todo inflamado, os 2. Então a gente está assim, ainda temendo muito pelos pulmões. Que as irmãs continuem em oração. E é a fé mesmo. Eu falei para os médicos, quem faz não são vocês. É a mão de Deus que faz. Agradeço a igreja. Amém. Glória a Deus, né? Pelo milagre que Deus já fez e vai continuar fazendo na vida do Léo. A gente veio agradecer a vida do nosso pastor, que fez aniversário essa semana, e do nosso pastor de jovens, né? E aí a gente comprou um presentinho para ele, para agradecer o amigo e pastor que ele é. E ele cuida da gente muito bem, e a gente veio agradecer e honrar a vida dele. Todos aí estão juntos, né? Convidar a irmã Wélida para vir aqui orar pelos aniversariantes, pelo Léo, pelo pastor Magnon. Oremos. Senhor nosso Deus, nós estamos aqui, ó Pai, para te cultuar, para te agradecer, ó Deus, pelas bênçãos, ó Pai, e nós queremos te colocar nas tuas mãos a vida dos aniversariantes. Isso pode ser com os irmãos que completam mais um ano de vida, também com os que estão completando anos de vida conjugal, que o Senhor possa ser com eles, abençoando em todo o tempo. Também, ó Deus, nós queremos te agradecer porque o Senhor tem cuidado do Léo. Que o Senhor continue, ó Deus, protegendo, abençoando e que ele possa, ó Pai, se recuperar e também que ele possa, nesse período em que está lá, ele possa refletir, ó Deus, o quão bom o Senhor tem sido para com ele. Abençoa, ó Deus, e que ele possa ter a vida dele transformada, que ele possa tomar a decisão ao teu lado. Esse é o nosso desejo, ó Pai. Continua, ó Deus, cuidando e abençoando o Léo. Também, ó Deus, nós te somos gratos pela vida do pastor Magnon, que completou mais um ano de vida, e aqui, juntamente com a juventude, os nossos jovens, ó Deus, nós celebramos mais esse aniversário. E também, ó Deus, pedimos que o Senhor possa continuar, ó Deus, protegendo, abençoando o pastor Magnon e a sua família também, ó Deus, porque eles também têm sido bênçãos em nossas vidas e na vida da nossa juventude. Muito obrigado, ó Deus. Ó Pai, continua conosco, ó Deus, e em teu nome que eu te oro, peço e agradeço. Amém, Senhor. Vamos nos colocar de pé, irmãos, e juntos vamos fazer a leitura bíblica, que se encontra em Efésios 2, de 8 a 10. Todos juntos, em uma só voz. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus.
não vem das obras, para que nem se orgulhe, pois fomos feitos por Ele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, previamente preparados por Deus para que andássemos nelas. Antes de cantarmos, irmãos, vamos cumprimentar o seu irmão que está aí do seu lado. Nós estamos em família. Essa é a nossa família espiritual. Nós somos irmãos em Cristo Jesus. E como é bom, né? Estarmos todos aqui. Dê um abraço no seu irmão. Foi, agora foi. Bem na hora, né? Vamos para o nosso momento de oração.
Vamos continuar louvando a Deus, orando. E eu gostaria de convidar aqui a irmã Raimunda e a irmã Simone Costa, para que nós pudéssemos orar. É a irmã Maria, desculpa. Irmã Maria. Acontece, né, gente? Vamos todos juntos, irmãos? Esperar a irmã Maria chegar. Todos em uma só voz, irmãos. O primeiro pedido. Ore para que a graça de Deus fortaleça os irmãos que enfrentam lutas e provações. Senhor Deus e Pai, nós queremos neste momento, em primeiro lugar, Senhor, agradecer pela oportunidade que dá de estarmos aqui na Tua casa para louvar e bendizer o Teu santo nome. E neste momento, Senhor Deus, nós queremos Te pedir pelas pessoas que estão em necessidade, meu Deus. Meu Deus, visita cada um e seja com cada um deles, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Esqueci. Vamos para o nosso segundo pedido, todos juntos. Ore para que os lares reflitam a graça, o amor e a santidade de Deus. Irmã Simone. Oremos. Pai amado, te louvamos, Senhor, pelas inúmeras bênçãos que tem derramado sobre nós a cada dia. E colocamos diante de Ti as famílias, para que elas reflitam o amor, a graça, toda a sua bondade, meu Deus. Que sejam famílias firmadas na Sua palavra e no amor de Cristo. Que cultivem a união, o perdão, consolem-se uns aos outros. E que todo esse modo de viver, tendo Cristo ao centro, reflita, ultrapasse os portões dessas casas e reflita nas pessoas, nas outras famílias, Senhor. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos nos colocar de pé, irmãos? Vamos à leitura bíblica, que se encontra em Romanos 6, de 11 a 14. Todos juntos? Assim também, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Cantemos todos juntos o amor de Deus. A maravilhosa graça. E mais uma vez nós vamos um cântico que se chama Maravilhosa Graça. Mas antes de cantarmos, vamos tirar uns próximos segundos para que o irmão compartilhe aonde o irmão viu a maravilhosa graça de Jesus na sua semana. Alguns segundos aí para os irmãos compartilharem. Com o irmão que está do lado mesmo. Seja no seu trabalho, na sua casa. Aonde você viu a maravilhosa graça de Deus? Dentro da sua casa, com seus filhos, na sua família, na sua vida financeira, na sua vida emocional. Onde você tem percebido a maravilhosa graça de Deus? É uma pergunta. Algum irmão quer falar? Tia Catarina. Pode ser. Eu quero agradecer a maravilhosa graça que a nossa família recebeu nessa semana, do grande livramento que o Paulo teve naquele capotamento que ele foi cometido. Mas ele saiu perfeitamente livre de qualquer coisa. Então foi um livramento só Deus para explicar. Amém. Isso. Nós agradecemos a Deus os livramentos, as ajudas que o Senhor Deus nos dá, os ensinamentos que Ele dá na nossa vida. E tudo é a maravilhosa graça de Deus. Vamos falar todos juntos? É a maravilhosa graça de Deus. Amém. Então vamos cantar todos juntos essa maravilhosa graça. Maravilhoso, o Rei da
próximo cântico que nós vamos cantar sobre o amor de Deus. Esse amor que a gente não consegue medir, mas nós enxergamos todos os dias. E nesse momento os irmãos têm a oportunidade de dedicar os seus dízimos e as suas ofertas se vieram preparados. Vamos cantar todos juntos o amor de Deus. Sobre graça, graça sobre graça recebi, vida plenitude renasci, quando atraído me encontrei no amor de salvação, luz que me alcançou na escuridão, todo meu pecado se apagou, o amor de Deus. Logo eu, pobre pecador, amor de
logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, menino encarnado, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus, o amor de Deus. Vamos orar pelos dízimos e pelas ofertas. Obrigado, Deus, por mais um momento que o Senhor nos permitiu adorar o Teu santo nome, a reconhecer, Deus, a Tua maravilhosa graça, o Teu grande amor para com a gente. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem sido um Deus fiel, Deus amoroso, Deus cuidadoso, Deus, para com cada um de nós. Agradecemos agora, Deus, esse momento de dízimos e ofertas, aqueles, Deus, que retornaram tudo aquilo que o Senhor tem permitido, Deus, ficar e contribuir, Deus, com a Tua casa. Obrigado, Deus, pelo Teu cuidado, pela responsabilidade, Deus, que nós temos e que o Senhor confia a nós. Que todo esse recurso, Deus, essas ferramentas possam ser usadas, Deus, no Teu reino, na Tua casa, que mais pessoas, Deus, possam conhecer o Teu santo nome. É isso que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos? Neste momento, gostaria de convidar todas as crianças que estão aqui para o culto infantil, todas as crianças, até 10 anos. Gostaria de chamar também o pastor Magnon, que viesse aqui, e a nossa amada e querida irmã Jane Farias, para que viesse aqui nesse momento. Orar a Deus pelas crianças, pelo culto que elas terão, pela mensagem que o Senhor trouxe para o pastor Magnon nessa noite. Senhor, nós louvamos o Teu nome, porque o Senhor é maravilhoso. E cada dia o nosso coração experimenta as maravilhas e as surpresas que vêm do Senhor. Então nós te agradecemos nessa noite, porque nós temos a certeza que o Senhor está aqui. E nós queremos te louvar, agradecer pela tua presença. E queremos te pedir nesse momento que tu possas ungir o teu servo com sabedoria, porção dobrada do teu Espírito, para que ele fale aos nossos corações, nós saiamos daqui transformados pelo que o Senhor vai fazer nas nossas vidas, por causa das nossas orações, por causa do culto que estamos prestando nesse lugar, mas por causa da tua palavra também que será pregada aqui. E nós pedimos pelas crianças, pelo cultinho que elas vão fazer. A gente chama de cultinho, mas elas estão ali também proclamando ao Senhor, celebrando o Senhor, louvando o Senhor. Então, Senhor, abençoa essas crianças para que cresçam sempre amando e temendo o Senhor. Que nunca se desviem dos seus caminhos e que todas as lições que elas ouvirem noite após noite nesse lugar, a cada culto que elas participarem, que sejam gravadas nos seus corações e que elas nunca se esqueçam e que elas nunca se desviem do teu caminho e que elas andem a cada dia crescendo em sabedoria e graça diante do Senhor. Nós pedimos isso porque sabemos que o Senhor ouve as nossas orações e porque as nossas vidas estão firmadas em Jesus Cristo, que é a rocha poderosa para nos fazer a cada dia mais que vencedores. Então nós nos colocamos diante do Senhor com os nossos corações e os nossos ouvidos agora abertos para ouvirmos o que o Senhor tem a nos falar nessa noite. E nós já te louvamos porque o Senhor tem feito maravilhas no nosso meio. Em nome de Jesus, amém. Graça e paz, queridos. Boa noite. Obrigado. Como é bom nós podermos estarmos juntos novamente para adorarmos a Deus, expressar nossos sentimentos àquele que reina e vive
para todo sempre, e que nós temos a convicção de que brevemente Ele voltará. Essa bendita esperança, essa é a nossa alegria, e nós estamos firmados nessa promessa, porque se estamos aqui hoje, não é por causa dos nossos méritos, é porque a graça nos alcançou. E eu quero refletir um pouco com os irmãos sobre os poderosos efeitos da graça de Deus no texto do apóstolo Paulo, na sua epístola a Tito, capítulo 2, a partir do versículo 11 até o versículo 14. Vamos ler todos juntos, queridos. Pois a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos instrui a renunciar à impiedade, aos desejos mundanos e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo dedicado à prática do que é bom. Amém? E eu gostaria de reler novamente esse texto, e que os irmãos só pudessem ouvir. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Acho que essa NVI aí é a NVI 2023, né? Amém. Queridos, algumas pessoas pensam que graça é apenas o que Deus fez no início da caminhada com Cristo. Outros pensam e associam a graça somente como o perdão dos pecados e a conversão. Sem dúvida, a graça, ela nos salva. Sabemos disso como cristãos. Sabemos disso no discipulado, quando nos convertemos. Porém, as Escrituras nos mostram que ela faz muito mais do que isso. Foi pela graça que fomos alcançados quando estávamos perdidos. É pela graça que somos transformados diariamente. E será pela graça que perseveremos até o dia em que veremos o nosso Senhor Jesus Cristo face a face. Eu não costumo fazer isso, mas parece que é pedagógico. Olhe para o seu irmão do lado e diga para ele: do início ao fim é tudo pela graça. Então, logo entendemos que nós não estamos aqui por acaso, nós estamos aqui porque estamos debaixo da graça de Deus. Somos movidos pela graça de Deus. E nos versículos anteriores desse mesmo capítulo, do versículo 1 ao 2, Paulo havia instruído Tito a ensinar diferentes grupos da igreja. E quais foram esses grupos? Homens idosos, mulheres idosas, mulheres jovens, os jovens e servos, sobre como deveriam viver. Então, no versículo 11 ao 14, o apóstolo Paulo apresenta a Tito o fundamento dessa exortação, como que ele iria aconselhar, pastorear
e orientar esses grupos. E o fundamento que o apóstolo Paulo mostra para Tito é que tudo será mediante a graça de Deus. No versículo 11, Paulo, ele disse: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. E a primeira lição que temos aqui, nesse versículo, é a graça manifestada de Deus para salvação. E o apóstolo Paulo está apontando para a vinda histórica de Jesus Cristo ao mundo. E para que possamos ter a compreensão da manifestação da maravilhosa graça de Deus sobre a nossa vida, precisamos relembrar a condição em que o homem se encontrava. Precisamos voltar lá atrás, porque não teremos uma compreensão profunda o que realmente a graça de Deus significa. Desde a queda de Adão, o homem se tornou pecador por natureza. É o que diz Romanos capítulo 5, versículo 2. Depois da queda de Adão, o homem é escravo do pecado, conforme diz João capítulo 8, versículo 34. Depois da queda, o homem se tornou inimigo de Deus, conforme diz Romanos 8, versículo 7. Eu acho que o pessoal ali da mídia não vai conseguir acompanhar. Eu não passei para eles as referências. Mas os irmãos que trouxeram seus caderninhos vão anotando. E depois da queda de Adão, entendemos à luz das Escrituras que o homem está espiritualmente morto em seus pecados. Quando nós estudamos sobre a queda do homem, entendemos que sua mente ficou obscurecida. Seus desejos foram corrompidos e sua vontade, que outrora era uma vontade de glorificar a Deus, exaltar o Senhor diariamente, agora a inclinação deste homem caído é uma inclinação para o mal. Conforme disse o apóstolo Paulo sobre a depravação total do homem em Romanos capítulo 3, e eu gostaria que vocês pudessem projetar, capítulo 3 de Romanos, a partir do versículo 10, nós temos o registro da depravação total do homem depois da sua queda. Essa é a condição que o homem se encontra. Lembramos que ele errou o alvo, ele transgrediu, ele pecou, ele se afastou de Deus. Agora ele não deseja mais ter aquele sentimento de adorar, de servir o Criador, porque as suas afeições foram corrompidas pelo pecado. Você consegue colocar na versão 2011? Se não for 2011, deixa 2023 mesmo. Como está escrito, olha o que Paulo diz: não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque o quê, queridos? Que busque a Deus. Nós vamos ler até o versículo 18. Todos se desviaram e tornaram-se juntamente o quê? Inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é um túmulo aberto, com a língua enganam. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca deles está cheia de maldição e amargura. Os pés deles são ágeis para derramar sangue. Essa é a condição do homem caído. É por isso que muitas vezes, quando nós vamos assistir alguma notícia, você olha, você não quer nem mais assistir a próxima. De tanta violência que o mundo está cheia. Porque essa é a condição do homem caído. Ruína e miséria marcam seus caminhos. E não conhece o que, queridos? O caminho da paz. Se não tivéssemos a compreensão do amor de Deus e parássemos só nesse versículo,
talvez nós diríamos: e agora? Quem poderá nos defender? Estamos debaixo da ira de Deus, condenados estamos, e iremos todos para o inferno. É exatamente nesse cenário, queridos, de Romanos capítulo 3, do versículo 10 ao 18, é exatamente nesse cenário de completa incapacidade humana, de miséria e corrupção, que a graça de Deus é manifestada. Sabemos que a graça é o favor imerecido de Deus, concedido a pecadores que merecem a condenação. Ela não é uma recompensa pelos nossos esforços, mas um presente da misericórdia divina. Então, como que essa graça se manifestou para transformar aquele homem que é escravo do pecado em uma nova criatura, para que ele retorne a glorificar a Deus? João descreve essa manifestação da graça ao dizer no capítulo 1, versículo 14: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Não éramos merecedores, nem dignos. Estávamos corrompidos pelo pecado, afastados de Deus. Mas desejou Deus enviar o seu Filho unigênito para que pudéssemos ter vida. E ele se manifestou. E João diz assim que ele se manifestou habitando entre os homens, cheio de graça e de verdade. E João diz assim: e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Queridos, o Filho eterno, o Filho de Deus, entrou na história humana. Aquele que criou todas as coisas, assumiu a natureza humana para salvar aqueles que estavam perdidos, para buscar aqueles que não tinham conhecimento do caminho da paz. Sua vida perfeita, sua morte substitutiva, sua ressurreição gloriosa constituem a maior demonstração do amor de Deus. E o que o apóstolo Paulo nos diz no versículo 11? Porque a graça de Deus se manifestou, ela veio na pessoa de Jesus Cristo e habitou entre nós, cheio de graça, para salvar o homem da sua corrupção moral, para salvar o homem da sua depravação total, conforme nós lemos em Romanos capítulo 3, somente um homem cheio de graça e de verdade que pudesse assumir o nosso lugar. E o que o apóstolo Paulo diz mais no versículo 11? Que essa graça foi manifestada para quê, queridos? Para salvação. Isso significa que essa graça manifestada, ela veio cumprir um propósito específico. Se o homem está caído e seus desejos são malignos, logo nós entendemos à luz das Escrituras que ele está debaixo da ira de Deus. Então o propósito específico de Cristo habitar entre os homens, cheio de graça e de verdade, é resgatar o homem caído, escravo do pecado, que está debaixo da ira de Deus. A condição do homem é tão grave, que somente a intervenção divina poderia salvá-lo. Somente uma intervenção divina poderia resgatar o homem da sua condição. Aí nós temos esse texto lindo, maravilhoso de Romanos, capítulo 5, que nossos queridos irmãos vão abrir ali, em Romanos capítulo 5, na versão NVT, a partir do versículo 8. Olha o que o apóstolo Paulo, ele diz: mas Deus prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós, quando ainda éramos pecadores. E o texto continua, versículo 9 até o 11.
E uma vez que fomos declarados justos por seu sangue, certamente seremos salvos de quê, queridos? Da ira de Deus. Pois, se quando éramos inimigos de Deus, nosso relacionamento com Ele foi restaurado pela morte de seu Filho. Aí o versículo 11, agora que já estamos reconciliados, certamente seremos salvos por sua vida. Seremos salvos da ira de Deus pela vida de um homem perfeito. Seremos salvos da condenação eterna pela vida de um homem que habitou entre nós, habitou entre os pecadores, mas cheio de graça e de verdade. Em Tito, capítulo 3, vocês podem abrir também, queridos. Em Tito, capítulo 3, versículo do 4 ao 5, Paulo reforça essa verdade ao afirmar que Deus nos salvou, não por nossos méritos. Mas olha o que diz o apóstolo Paulo, justamente nesse capítulo 3, versículo 4. Mas quando Deus, nosso Salvador, revelou sua bondade e seu amor, Ele nos salvou, não porque tivéssemos feito algo justo, mas por causa de sua misericórdia. Ele nos lavou para remover nossos pecados, nos fez nascer de novo e nos deu nova vida por meio do Espírito Santo. É isso aí, até o versículo 5. Por meio do Espírito Santo. Então logo nós entendemos que tudo que recebemos de Deus, bondade, amor, redenção, justificação, reconciliação, santificação, vida no Espírito, tudo é mediante a graça de Deus sobre as nossas vidas. Logo nós temos também no versículo 11, quando o apóstolo Paulo disse, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A expressão a todos os homens não ensina que todos serão salvos, independente da fé. O evangelho não é exclusivo para judeus, ricos ou religiosos. O que aprendemos aqui é que a graça de Deus alcança homens, alcança mulheres, alcança jovens, alcança idosos, alcança servos. É isso que Paulo está dizendo para Tito. Tito, quando você for aconselhar o homem adulto, quando você for aconselhar aquela mulher adulta, quando você for aconselhar aquela jovem, quando você for aconselhar aquele servo, aquele empregado, entenda que tudo é pela graça de Deus, não é nada de mérito humano. Porque a graça de Deus salva pessoas de tribo, língua e nação, conforme diz Apocalipse capítulo 5, versículo 9. Logo nós entendemos no versículo 11, queridos, que a oferta da salvação deve ser proclamada a todos os povos, porque Deus ordena que todos se arrependam. Conforme diz Atos, capítulo 17, versículo 30. Então a primeira lição do apóstolo Paulo para nossas vidas é que a graça de Deus trouxe salvação. A graça de Deus foi manifestada através da pessoa de Jesus para nos dar salvação. Antes de sermos transformados, queridos, nós fomos alcançados. Antes de obedecermos, nós fomos perdoados por Deus. Antes de amarmos a Deus, conforme diz 1 João capítulo 4, versículo 19, Ele nos amou primeiro. Não fomos salvos porque éramos melhores. Não fomos salvos porque somos
muito inteligente. Não somos salvos porque somos mais religiosos. Fomos salvos porque Deus teve misericórdia de nós. Quando estávamos mortos em nossos delitos e pecados, sabe o que Deus fez conosco? Deus nos viu lá mortos, escravos, incapaz de se aproximar de um Deus santo, de um Deus glorioso. Mas Ele, por sua bondade, por sua graça, por sua misericórdia, por seu tão grande amor, em Cristo Jesus, o que Ele faz? Ele nos dá vida. É isso que o apóstolo diz lá em Efésios capítulo 2, do versículo do 1 ao 5. Deus nos deu vida juntamente com Cristo. Por que Ele nos deu vida? Para que pudéssemos ter comunhão com Ele. Por que Ele nos deu vida? Para que pudéssemos nos aproximar do Criador, da comunhão que havíamos perdido no jardim do Éden. Para que Ele nos deu vida? Para que pudéssemos andar com Deus. De tê-lo como nosso único e suficiente Salvador. Amados, quanto mais compreendemos a profundidade da nossa condição caída, mais valorizamos a grandeza da graça que nos resgatou. Vou repetir. Quanto mais compreendemos a profundidade da nossa condição caída, mais valorizamos a grandeza da graça que nos resgatou. Portanto, toda a glória da salvação, todo o ato da salvação, todos os aspectos da salvação, justificação, regeneração, reconciliação, redenção, graça, amor, bondade, misericórdia, justiça, todos esses aspectos da salvação, somente a Deus, somente ao Senhor, seja a honra, a glória, o louvor pelos séculos dos séculos, pois tudo que aconteceu na nossa vida, do começo ao fim, é fruto da graça soberana de Deus. É por isso que nós estamos de pé. E se estamos de pé pela graça, nos encontraremos com o nosso Rei dos Reis na eternidade. Queridos, o segundo efeito poderoso da graça de Deus, que Paulo nos ensina aqui, é que a graça de Deus nos ensina a viver em santidade. Vejamos o versículo 12. Olha o que Paulo disse. A graça, você tem que ler assim. A graça, ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Amados irmãos, se Paulo, ao escrever esta carta, falou para este jovem pastor, para que a igreja vivesse em santidade, naquela era presente, quanto mais neste século, quanto mais agora. O apóstolo Paulo mostra que a graça também é agente da santificação. A graça não apenas perdoa, queridos, ela transforma. A palavra ensina, ou ensinar, como Paulo diz aqui, possui a ideia de treinamento, instrução, semelhante ao cuidado de um pai que forma o caráter de seus filhos. A graça não deixa o pecador na mesma condição em que o encontrou. Quando a graça vai ao encontro daquele pobre homem miserável que é escravo do pecado, a graça transforma ele em uma nova criatura, em um novo homem. Há uma transformação interior. Outrora aquele homem era um homem que só desejava o mal, vaidoso em suas paixões carnais,
escravo de terríveis pecados. Não tinha força em si mesmo para se levantar desse lamaçal pecaminoso. Mas o que a graça faz? Só a graça faz isso. Nós não conseguimos, jamais conseguiremos fazer. Só a graça pode tirar um homem do fundo do poço do pecado. O mais terrível pecado que você possa imaginar, menos contra o Espírito Santo. Somente a graça vai ao encontro desse miserável homem. E tem todo o poder de tirá-lo de lá. E quando a graça tira, a graça começa a transformar, restaurar. E o Espírito Santo vai trabalhando no interior daquele homem que outrora ele não desejava Deus. Outrora ele não tinha nenhum sentimento de amor, de paixão, de compreensão, que precisava de um Salvador. Mas quando a graça invade o coração, quando ela transforma o interior deste homem, que era escravo do pecado, agora aquele homem, ele começa a mudar suas afeições. Ele começa a olhar para Cristo como o seu único tesouro. Ele começa a olhar para Cristo como aquele que ele não consegue mais viver se não for movido por Ele. Ele respira Cristo. Ele deseja Cristo. Ele vê Cristo em todas as áreas da sua vida. Por quê? Porque ele foi transformado, impactado pela graça. E quem é impactado pela graça, quem é transformado pela graça, quem é restaurado pela graça, quem foi regenerado pela graça, quem foi salvo pela graça, não vive na mesma condição de antigamente. Porque é uma obra sobrenatural. Deus trabalha no interior deste homem e agora ele passa a viver toda a sua vida para a glória de Deus. Ele deseja não ser mais outra coisa, se encontrar com o seu Senhor na eternidade. Não me dê ouro, não me dê prata, não me ofereça a glória deste mundo. Eu só quero se encontrar com o meu Salvador. Esse é o desejo de um homem regenerado. Sabe por quê? Esse é o desejo dele? Porque nos seus olhos foram gravados a eternidade. E agora ele deseja ansiosamente se encontrar com o seu Salvador. Então a graça não deixa o pecador na mesma condição em que o encontrou. Ela opera continuamente moldando a sua vida segundo a imagem de Cristo Jesus. Há uma frase atribuída a um pastor chamado Charles Spurgeon. Eu achei essa frase muito impactante. Ele disse o seguinte: a graça que não muda a minha vida não salva a minha alma. Já pensou nisso? A graça que não muda a minha vida não salva a minha alma. Em quem nós realmente estamos crendo? Em quem realmente nós firmamos os nossos pés? Nós andamos, respiramos, nos movemos por quem? Atos 17, 28, nos diz, confirma para mim, por favor, Atos falando para Atos, Atos 17, 28, diz o seguinte: pois nele nos movemos e existimos, como disseram alguns de seus próprios poetas, somos descendência dele. A graça nos dá essa compreensão. Eu vivo para a glória de Deus. Estou me movendo por causa da graça. E existo para glorificar o nome do Senhor. Então logo entendemos que quando a graça de Deus foi manifestada para nos salvar,
ela continua trabalhando em nosso interior para que possamos cada vez mais nos aproximar à estatura do varão perfeito, que é quem, queridos? Que é Cristo. Mas uma coisa interessante, Paulo nos traz algumas lições, aqui nesse versículo 12. Ele disse que a graça nos ensina. É como uma professora, é como um instrutor. Nos ensina o quê? Paulo diz que a graça, ela nos ensina a ter uma vida de renúncia. A renunciar à impiedade e às paixões mundanas. A impiedade refere-se a uma vida sem Deus no centro. Quem está governando a sua vida? Quem está dirigindo os seus sentimentos? Quem está no centro do seu coração? A impiedade refere-se a uma vida sem Deus no centro. É viver ignorando sua autoridade e sua vontade. Sabe quando Deus manifesta a sua vontade em nós? Aquela quando o Espírito Santo fala no seu coração e você faz assim, Oh Deus, eu não queria isso não. Eu não queria que fosse dessa forma não. Cuidado com o sentimento pecaminoso ou com a prática pecaminosa chamada impiedade. Outra lição que a graça nos ensina é que devemos renunciar às paixões mundanas, ou seja, a graça continua trabalhando no nosso interior para que venhamos rejeitar as paixões mundanas. São os desejos pecaminosos produzidos pela natureza caída. O Evangelho não apenas perdoa esses pecados, ele nos capacita a combatê-los. O que diz Romanos 6, versículo 14? Em Romanos 6, versículo 14, o apóstolo Paulo disse: o pecado não os dominará, porque vocês não estão mais, o que, queridos? Debaixo da lei, mas debaixo da graça. A graça, sabe o que Paulo está querendo nos ensinar aqui? A graça, ela não faz acordo com o pecado. A graça de Deus não faz acordo com o pecado. Mas a graça de Deus te capacita, te habilita a fazer guerra contra o pecado. Outro ensinamento é que a graça produz exatamente essa disposição no coração do crente. Então, aquele que foi alcançado pela graça de Deus, a graça de Deus cria uma santa aversão àquilo que desagrada ao Senhor. Não trata simplesmente, queridos, de abandonar práticas externas pecaminosas, mas de ter um coração totalmente rendido a Cristo Jesus. Quando a graça de Deus invade o nosso interior, e quando Cristo começa a ser o centro do nosso coração, aquele pecado que estava constantemente assediando, aquele pecado, ele é desvalorizado. Sabe por quê? Porque a graça, o amor de Deus nos mostrou que existe algo melhor, que é o seu amor, que é estar em sua presença, que é estar no seu propósito, na sua vontade. Outro ensinamento que a graça nos traz e nos ensina no versículo 12, é que devemos ser sensatos. Olha o que diz o texto. Paulo, ele começa afirmando que a graça nos ensina a viver de maneira sensata, justa e piedosa. Algo interessante aqui nesse versículo é que essas três palavras resumem
toda a nossa vida cristã. A sensatez refere-se ao domínio próprio. O crente aprende a controlar seus desejos, palavras e ações pelos os seus méritos. Sim? Não, né, irmãos? Claro que não, né? Mas ele aprende a controlar os desejos pecaminosos, as ações pecaminosas, pelo poder do Espírito Santo. A maturidade espiritual se manifesta quando Cristo governa o nosso interior, mediante a graça de Deus. E quando Cristo invade o nosso interior, mediante a sua bondade e graça, Cristo, Ele purifica os nossos pensamentos, Ele purifica os nossos desejos, e também Ele, mediante o Espírito Santo, mediante o fruto do domínio próprio, nos ajuda nas decisões. Por quê, queridos? Porque a palavra do Senhor diz lá em Provérbios, capítulo 19, versículo 2, que quem não tem domínio próprio, que não sabe agir, que não sabe pensar antes de agir, pode cometer alguns pecados. O que diz lá? Quem age, não é bom ter anseio sem conhecimento, muito menos ser precipitado e perder o caminho. Há uma tradução que diz assim: peca aquele que age precipitadamente. É por isso que a graça nos ajuda a ter domínio próprio em nossas decisões. A graça foi manifestada e ela nos ensina a vivermos de maneira justa. A justiça se refere-se ao relacionamento com o nosso próximo. O cristão que foi alcançado pela graça procura agir com honestidade, com integridade, com amor. Ele entende que sua fé deve refletir em seus relacionamentos diários. E ele só consegue fazer isso pela graça. A graça também nos ensina a vivermos uma vida piedosa. A piedade, por sua vez, refere-se ao nosso relacionamento com Deus. Trata-se de uma vida marcada por reverência, comunhão e obediência. Não é mera religiosidade, mas uma devoção genuína de servir ao Senhor de todo o seu coração, de todo o seu entendimento e com todas as suas forças. Em meio a uma geração corrupta, Deus chama seu povo para viver de uma forma diferente. Deus nos chama a vivermos como luz em meio às trevas, conforme diz Mateus capítulo 5, versículo 14 ao 16. Deus nos chama a vivermos e sermos como sal em meio à corrupção. Mateus 5, 13 diz isso. Os cristãos devem refletir o caráter de Cristo diante do mundo. E só vamos conseguir fazer isso pela graça, mediante a graça de Deus. Em 1 João capítulo 2, versículo 6, João disse: quem afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Queridos, igreja do Senhor, muitos desejam a graça que perdoa. Muitos desejam a graça que perdoa, mas rejeitam a graça que corrige e transforma. Aqueles que verdadeiramente foram alcançados pela graça de Deus, esses estão em constante processo de transformação, para que na caminhada de Jesus, para que na caminhada cristã, possa se parecer com Jesus Cristo. 2 Coríntios capítulo 3, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18 na NVT. Disse assim o apóstolo Paulo: portanto,
todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir o que, queridos? A glória do Senhor. E o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente a sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecido com Ele. O que Deus deseja de todos nós, na nossa jornada cristã, até chegar o grande dia de nos encontrarmos com Ele, é que precisamos diariamente nos apegar à graça, todos os dias, e nos apegarmos à graça de Deus, para que ela possa trabalhar em nosso interior, para que na nossa caminhada, seja em qualquer lugar, seja qualquer decisão, seja no pensar, seja no que for, nós possamos sermos parecidos com Jesus. O mundo precisa olhar para nós, queridos, e enxergar a glória de Deus. O nosso próximo, o nosso irmão, precisa olhar para nós e enxergar a glória do Senhor. A sociedade, aonde nós estivermos, as pessoas precisam olhar para nós e enxergar que nós somos servos e servas do Senhor, cheios de graça e também da glória do Pai. É isso que o apóstolo Paulo está nos ensinando. Outra lição que aprendemos aqui do efeito poderoso da graça de Deus. A primeira lição, queridos, é que a graça nos trouxe o quê? Esqueceram? A graça nos trouxe salvação. Vamos lá, salvação. Vamos lá. A graça nos trouxe? Muito bem, né? Também outro ensinamento que o apóstolo Paulo nos ensina é que a graça nos auxilia, nos ajuda a vivermos em santidade. Então, queridos, a graça trabalhou no nosso passado. Nós éramos escravos do pecado e a graça nos alcançou. A graça nos alcançou no passado, mas também essa mesma graça, ela nos ajuda no presente. Nos ajuda no presente a sermos santos. E agora, qual é o outro trabalho da graça? Versículo 13. Outro ensinamento da graça. Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. A graça nos ensina a aguardar a volta de Cristo. Nós não estamos só. Todos os dias nós somos sustentados pela graça que nos salvou da condenação, que nos ajuda a termos uma vida de santidade e que nos mantém a esperança de que Cristo está voltando. O crente vive olhando para o alto, aguardando a volta gloriosa de Cristo. A palavra aguardamos comunica expectativa. Não se trata de mera curiosidade, mas de uma esperança viva que influencia toda a maneira de viver. Eu fico imaginando como é que fica a mente do crente. Eu era escravo do pecado, mas Cristo me salvou. Eu vivia como um imundo, mas agora eu sou santo. Mas eu não sou apenas santo, mas eu tenho uma expectativa tão grande no meu coração, porque eu aguardo a vinda do meu Senhor. Paulo chama essa expectativa, queridos, de bendita esperança. A igreja vive, anda e avança na certeza da promessa que há em Cristo Jesus. É que Ele brevemente voltará. Cristo prometeu que ia voltar.
Está em João 14:3. Os anjos confirmaram essa promessa em Atos capítulo 1, versículo 11. E os apóstolos proclamaram repetidamente que Jesus Cristo brevemente voltará. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, no versículo 16 ao 18, nós temos também essa garantia do retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo fala da manifestação do nosso grande Deus Salvador, que é Jesus Cristo. O mesmo Jesus que veio ao mundo humildemente e habitou lá em Belém, retornará revestido de glória e majestade. Aquele que foi rejeitado pelos homens, aquele que habitou entre os pecadores, cheio de graça e de verdade, e que assumiu a cruz, recebendo sobre si a ira de Deus, para que pudéssemos ter paz. Esse Jesus, queridos irmãos, que foi rejeitado, ele voltará como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A segunda vinda de Cristo não será marcada, meus queridos irmãos, por sofrimento, humilhação, mas a segunda vinda do nosso Rei será de triunfo e de glória. Amém? Vocês aguardam o retorno do Rei? Ele brevemente voltará. Última lição que o apóstolo Paulo nos ensina é que o Cristo que brevemente voltará, na parte A do versículo 14, o apóstolo Paulo diz assim: esse Cristo se entregou na cruz. Ao falar da esperança futura, Paulo retorna para a cruz. Porque a certeza da glória futura, queridos irmãos, ela não está fundamentada nos méritos do homem. A certeza da nossa glória futura, a certeza que Jesus Cristo brevemente voltará, ela está consumada na obra de Cristo na cruz do Calvário. O apóstolo Paulo disse que ele se entregou por nós. Essas palavras revelam a natureza voluntária do sacrifício de Cristo. Ele não foi uma vítima das circunstâncias. Ele se entregou. Ele deu sua própria vida em favor do seu povo. Conforme diz João capítulo 10, versículo 17 ao versículo 18. Eu vou ler todo o versículo aqui, porque tem outros pontos, mas o horário já está avançando. Leamos todo o versículo 14. Ele se entregou por nós. Então, nós temos essa viva esperança. É o sacrifício vivo de Jesus. Mas ele foi à cruz. Para o quê? Paulo continua dizendo: a fim de nos remir de toda maldade. Ele assume o nosso lugar. Para nos libertar. Remir, remissão significa libertar, resgatar. Resgatar do quê? De nos livrar de uma vez por todas da ira que há de vir ao mundo. Ele nos salva, nos liberta da escravidão do pecado, nos livra da ira de Deus. E sabe outra coisa maravilhosa que ele fez comigo, que ele fez com você? Sabe o que ele fez com a igreja? Tornou este povo propriedade exclusiva do Senhor. Olhe para o seu irmão do lado, mais uma vez. Você é propriedade exclusiva do Senhor. Você tem dono. Você pertence a Deus. Toda a sua vida pertence a Ele. E agora que você é propriedade exclusiva do Senhor,
Sabe o que é que Deus quer? E o que Ele deseja de todos nós? Que pratiquemos boas obras. Boas obras que glorificam o seu nome. Concluindo, queridos, a graça manifestada em Cristo produz efeitos poderosos em nossas vidas. Ela nos salva da condenação do pecado, nos ensina a viver em santidade, nos sustenta na esperança da volta de Cristo e nos transforma em um povo zeloso de boas obras. A graça nos alcançou no passado para nos justificar, nos tornar justos. Atua no presente para nos santificar. E a graça, ela nos conduzirá no futuro à glorificação. Por isso, todo cristão pode descansar nessa promessa, e nós vamos ler essa promessa todos juntos, e eu gostaria que você pudesse estar de pé, porque através dessa promessa, que está em Filipenses, capítulo 1, versículo 6, nós iremos adorar o Senhor. Vamos ler todos juntos? Estou convencido há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. A graça de Deus é poderosa e eficaz para transformar o nosso interior e nos preservar e nos guardar até o retorno de Jesus Cristo. Amém? Adoremos ao Senhor. Amém. Que o Senhor continue te abençoando, pastor Magnão. Nós já cantamos que a graça de Deus é maravilhosa, que recebemos a graça de Deus, e agora nós vamos cantar a graça de Deus é preciosa. C.S. Lewis vai dizer numa das frases dele, é que se a gente não encontra satisfação terrena, é porque talvez a única explicação é que a gente não é desse mundo. Então a graça que muda a nossa vida, a graça que transforma a nossa vida, vem do alto, não é deste mundo, não é dessa terra. Então que possamos cantar preciosa graça de Jesus, maravilhosa graça de Jesus que nós recebemos. E hoje nós podemos ver essa graça e essa mudança na nossa vida todos os dias. Vamos cantar juntos. Todos juntos. Preciosa graça de Jesus, que um dia me salvou.
Pai Santo, nós somos gratos pela Tua manifestação em nosso meio. Podemos ter a certeza e convicção da Tua maravilhosa graça em nossas vidas. Essa graça que nos salvou do nosso estado pecaminoso, essa graça que nos santifica, essa graça que está nos preparando para o Teu retorno, e essa graça também que nos auxilia a praticarmos boas obras. Por isso, Pai Santo, rogo para que, mediante essa maravilhosa graça, o Senhor possa nos levar debaixo de Tuas poderosas mãos, em seguranças para as nossas casas, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Poder sentar, queridos. Nós temos as nossas atividades durante a semana. Terça-feira nós temos aqui, a partir das 15 horas, culto de oração. Não é só para as irmãs, é para toda a igreja, né, irmã Catarina? Nós temos também, às quarta-feira à noite, a partir das 20 horas, culto de oração também. A igreja é movida pela oração. Nós temos nos nossos sábados o culto de jovens, culto de adolescentes. E falando em jovens e adolescentes, próxima semana já vai estar aberta as inscrições para o acampamento da Juventude PIBs. Amém? Eles estão animados, não. Estou animado. Amém? Amém? Próxima semana nós estaremos passando as informações. Acompanhe as informações no nosso grupo É Notícia da PIBs. Nós temos também, durante a semana, os PGMs, Pequeno Grupo Multiplicador. E se você não faz parte ainda de um pequeno grupo multiplicador, pode me procurar. Tem irmão Simval, tem irmão Salviano. E o irmão Salviano estava aqui agora, né? Nós temos vários PGMs durante a semana. E é uma alegria de tê-lo conosco, em nome de Jesus. Amém? Querido, nós temos ali uma notícia de cantina. Então, assim que terminar o culto, você é convidado a comprar sua marmita se você está pensando em jantar fora. Amém, queridos? Deus os abençoe. Nós estamos liberados após o pós-lúdio.